Boa noite, amigos e amigas e todos que nos ouvem. Desejamos muita paz a todos. É com imensa satisfação que mais uma vez nos encontramos virtualmente para mais uma daquelas nossas conversas, trazendo mais um artigo dos ensinos de Jesus, anotados no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reflexão, para meditarmos, relembrando assim a passagem de Jesus quando esteve aqui na Terra entre nós e todos os seus ensinamentos, né? Mas antes vamos fazer a nossa prece para nos fortalecermos espiritualmente, moralmente, com os benfeitores espirituais, principalmente com Jesus. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos para a nova meditação sobre teus ensinos tão esquecidos pela maioria das pessoas. Nos envolve, Senhor, em eflúvios benditos de paz, de vibração interior. Permita que os bons espíritos trabalhadores da tua grande seara possam nos intuir, nos assistir, nos inspirar para podermos transmitir a mensagem desta noite. Nós vamos ler uma mensagem, como fazemos sempre. Assim nós vamos nos preparando, nós vamos sentindo a presença de Jesus entre nós, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei, que tem como título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. O nosso assunto de hoje, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós vamos ler um trechinho desse capítulo, no item 1, que é pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentai vossos irmãos, o que fazei mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, pagar o mal com o bem.
Amar os vossos inimigos. Tão difícil, né? Falar de um tema em que, além de nós nos distanciarmos da sua prática, nós encontramos plenas dificuldades na sua execução. Mas não podemos nos acovardar diante dessa realidade. Amar os inimigos parece inalcançável para a maioria de nós. Se amar o próximo é o princípio de caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima. Pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançá-la sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar utilizada nesse ensinamento pode não ser corretamente entendida por nós. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que nós temos por um irmão ou um amigo, porque a ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Esse ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando na realidade não é isso. Amar os inimigos não é ter para com ele uma afeição forçada que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem aquele desejo de vingança. É perdoar-lhes sem impor condições aquele mal que nos fizeram, que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras e atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal como o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento: amai os vossos inimigos. Ainda nesta passagem, Jesus diz aos discípulos que a nossa justiça tem que ser melhor que a dos escribas e dos fariseus. Eles cumpriam seus deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, eles atendiam os preceitos da fé, pagavam impostos. No entanto, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar sempre. Eles sempre que podiam humilhavam seus irmãos mais infelizes. As orações, Jesus conhecia bem, as orações deles eram da boca para fora, eles eram muito orgulhosos. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel, no capítulo 60, ele relembra a pergunta de Jesus: e vós, que fazeis de especial
os iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos, possuem patrimônios de entendimentos muito acima da compreensão normal dos homens aqui da Terra. Em verdade, eles sabem que a vida prossegue além da morte. Eles sabem que se encontram temporariamente aqui na Terra, sabem que o corpo carnal é uma simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e os desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo para as mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos no caminho do bem, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Nós todos podemos imaginar como será bom quando pudermos também deixar para trás as dificuldades que atualmente, como o tema desta noite, retribuir o mal com o bem, porque é tão difícil deixar passar quando alguém nos dá aquele pisão no pé. Mas por que é difícil? Nós vamos ver aqui por alguns motivos. Por exemplo, o momento evolutivo. Na escada da evolução, cada patamar traz as suas dificuldades que lhes são próprias. Nos libertarmos de atitudes, muitas vezes impulsivas, faz parte das dificuldades do nosso hoje. Outro motivo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Se por enquanto o melhor lugar que temos para exercer o nosso aprendizado é um planeta de provas e expiações, então é natural que as dificuldades que iremos encontrar para expressar os nossos sentimentos de fraternidade sejam ainda grandes. Um outro motivo, a influência do meio. Como não somos seres isolados, é bastante forte a influência que recebemos de todos aqueles que nos rodeiam e que contribuem para a construção desse ambiente fluídico em que todos nós estamos imersos. Laços anteriores, outro motivo. Alguns daqueles que caminham hoje ao nosso lado o fazem justamente para que tenhamos, segundo a bondade divina, oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em
existências anteriores. No entanto, a disciplina da reação que esboçamos passa obrigatoriamente por diversas fases de aprendizado. Mais um motivo, humildade. O primeiro passo que nos permite deixar de ter uma reação instintiva é o exercício da humildade. Somente com o seu auxílio podemos analisar de forma tranquila a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos nossa reação. A escassez da humildade dá destaque ao nosso orgulho, que simplesmente não nos permite deixar as coisas em branco. Muitos dizem, a gente está acostumado a ver tantos falarem assim: eu não levo desaforo para casa. Esquecendo que ele poderá estar levando coisa muito pior. Quando você sintoniza nas esferas mais baixas, um padrão vibratório inferior, você já está sintonizado com irmãozinhos infelizes, maldosos. Mais um motivo, o perdão. Quando fazemos a reflexão pela humildade, permite-nos descobrir que, por vezes, a ação maldosa que nos foi dirigida é, na verdade, a reação a uma ação que desencadeamos anteriormente. Percebemos com maior clareza daí quem foi que atirou a primeira pedra. E, finalizando no último motivo, misericórdia. Perdoarmos de coração todas as ofensas recebidas, certamente deixamos de retribuir o mal com o mal. Mas também não o retribuímos com mais nada. Após reconhecermos nesse nosso semelhante um irmão necessitado, o exercício da misericórdia nos leva ao passo seguinte. Emmanuel, o Espírito, nos diz ajudá-lo de forma sincera, fraternal e desinteressada a se reerguer. Retribuir significa reagir. Só então estaremos começando a retribuir o mal com o bem. A reencarnação não é estudada somente para nos dar um conhecimento teórico. A reencarnação é base para entendermos que somos espíritos milenares, que viemos, melhor dizendo, de uma longa jornada. Deus nos abre uma porta atrás da outra incessantemente, e as leis de Deus são perfeitas para que nós nos coloquemos na posição de juiz dos nossos semelhantes. Mas busquemos sermos juiz de nós mesmos. Precisamos entender que cada um de nós é um universo em si mesmo. Uma individualidade com as suas conquistas, com as suas lutas. Cada um de nós é único em todo o universo. E que a vida dá muitas voltas, exatamente para que nós possamos aprender.
Então, amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente, ele acha que é tudo. Ele vê, então, no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba a paz, o seu repouso, e do qual ele fica pensando, unicamente a morte vai me livrar dele. Daí começa o desejo de vingar-se. Mas para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples piscar de olhos, de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da Terra, ele deve topar e com certeza vai por aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta também fazem parte as provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que ele se coloca se torna menos amargas as vicissitudes que advêm dos homens ou das coisas. Então esta ideia o dispõe naturalmente o perdão, quando ele tem esse conhecimento. Ele compreende que o ódio e o rancor o rebaixariam, ou aviltariam. Ora, para nós ser superior ao nosso adversário, precisa que tenhamos uma alma maior, mais nobre, mais generosa. Então que nós possamos levar para casa a reflexão desses ensinamentos de Jesus e de como a nossa contribuição pode, dessa forma, assumir um caráter bem mais amplo do que aquele que estamos acostumados. Que possamos aprender, sim, a perdoar, a não humilhar ninguém, nem os nossos inimigos. Porque hoje eles são nossos inimigos, amanhã nós vamos precisar deles. Eles vão ser nossos irmãos, nossos amigos, eles podem estar junto da nossa família. Vamos aprender com esses ensinamentos de Jesus. Já está passado da hora de nós realmente conhecer Jesus e os seus ensinamentos. Vamos todos pensar bastante, porque a terra está numa dor, numa dificuldade. Nós precisamos nos irmanar cada vez mais. Vamos procurar nos entender como verdadeiros irmãos. Agora, como é o nosso costume de nós fazer as nossas irradiações, de nós buscar, através de Jesus, levarmos alívio para os nossos irmãos, através até de uma água frutificada. Você que tem fé em Jesus, aquele que curava todo mundo, coloque uma água nesse momento, que ela possa ser frutificada, que ela se transforme no medicamento que você está necessitando. E vamos pedir também a Jesus o amparo para os nossos familiares e amigos, para os nossos inimigos, se nós estiver, a todos que estão passando por provações difíceis, alguns com doenças em fases terminais, nos hospitais, nos lares, nas UTIs, nas salas de cirurgia, os velhinhos carentes nos lares, nos asilos, em toda parte, aos órfãos, aqueles que se perderam nos vícios,
aqueles que se encontram em depressões profundas, as vítimas da Covid e seus familiares. Enfim, Jesus nos ampara a todos nós, porque todos somos carentes do seu amor, da sua bondade. Se conosco, Mestre Jesus. Nós vamos partindo então para o nosso encerramento. Vamos ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes, que diz assim: mantenha-se firme. A vida aperta você por todos os lados. Você pensa que está a exigir-lhe demais. Sente-a insustentável. No entanto, a vida é a marcha contínua para o melhor. Ela reserva maravilhas para você. Para alcançar o pleno êxito, é preciso retemperar-se na luta, vencer a si mesmo, colocar-se nas mãos do Senhor da vida e aguarde resoluto. Incorporar-se com resignação e prazer à marcha da vida é mostrar amor a Deus. Nós vamos, então, encerrando essa nossa conversa de hoje. Esperamos que ela tenha sido produtiva, que sirva para alguém, aquele que busca tirar algum proveito, alguma meditação. Vamos agradecer a Deus. Realmente é o dono das nossas vidas, por permitir mais esta oportunidade de podermos estar aqui novamente, levando algumas palavras para os nossos irmãos e para nós mesmos, que somos necessitados. Agradecemos, Pai, por sempre renovar oportunidades. Como agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo de sempre, o seu amor, a sua luz, Ele que está sempre juntinho de nós, nós que nos afastamos sempre dele. Mas Ele está sempre pronto a nos auxiliar. Que Ele esteja olhando por todos aqueles que neste momento nos ouvem, levando luz, levando paz, a saúde do corpo e do espírito. Agradecemos aos nossos benfeitores por estar sempre conosco, pelo auxílio, pelo amparo. Que Jesus os fortaleça de cada vez mais luz e mais paz. Agradecemos a todos que colaboram sempre, ao nosso amigo Antônio Marcos, e que Jesus nos dê uma semana de muita luz, de muita paz a todos nós. A todos, uma boa noite.